Olá, tudo bem com você? A editora Thomas Nelson Brasil vem publicando toda a obra de C.S. Lewis. É sobre um desses livros que eu vou falar daqui a pouco. Enquanto isso, nesses 10 segundos, um breve break. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe. Já já eu volto, fique aí. Então, vamos falar de cultura, vamos falar de C.S. Lewis, um grande intelectual britânico que viveu entre 1898 e 1963. Foi, talvez, na sua época, o intelectual mais influente no meio cristão em língua inglesa. Ele pensou sua cultura, pensou a literatura, tudo que a gente possa imaginar. Tinha uma amizade muito grande com Tolkien, o autor daquela série O Senhor dos Anéis, O Hobbit, enfim, quem conhece o mundo da Terra-média sabe exatamente de quem eu estou falando. E C.S. Lewis escreve também um clássico na área fantástica, que é As Crônicas de Nárnia, divididos em livrinhos, né, vários livrinhos, e compõe uma obra também de peso. Ele escreveu durante sua vida toda, fez sempre reflexões cristãs muito profundas, pensando a sociedade do seu tempo. Ele morreu em 63. Em 67, ou seja, pouco depois de sua morte, organizaram então esse livro aqui que eu trago para vocês, Reflexões Cristãs, com artigos que ele publicou durante os anos depois de sua conversão. São textos, esses textos são textos que foram alguns publicados em jornais da época, outros frutos de conferências dele pela Inglaterra, era convidado, era um conferencista famoso, muito requisitado, professor universitário, um grande intelectual. É um livro que, a princípio, a gente pensa assim: bom, o autor morreu faz 60 anos. O que tem de novidade para a gente num livro cujo autor morreu faz 60 anos? Ou seja, esse livro, embora a publicação original seja em 67, mas foi escrito antes de 1963. Pois eu quero dizer para você que esse livro continua atualíssimo e no momento que a gente vive, principalmente aqui na cultura brasileira, um país que está muito raso, as reflexões muito rasas, as pessoas muito viciadas apenas nas mídias sociais, no Twitter, que são pouquinhas palavras numa frase. Então, faz falta, principalmente no meio cristão, voltar a C.S. Lewis, e a Thomas Nelson está dando uma contribuição muito grande, publicando ou republicando toda a sua obra, um material perfeito, capa dura, esmerado. Toda a editoração do livro é perfeita, a tradução muito boa, fluida. Então, é um material muito bom. Nesse texto aqui, C.S. Lewis apresenta, então, 14 artigos que abrangem vários assuntos da vida ou da reflexão cristã. Literatura, cristianismo e literatura é o primeiro. Então, qual a relação que o cristianismo tem com a literatura, mas não com aquela literatura que nós diríamos cristã, mas com a grande literatura? Existe relação? Como é que nós cristãos devemos nos relacionar com os grandes autores, não só os nacionais, os do nosso país, do Brasil especificamente, mas os clássicos da literatura mundial? Então, qual é a relação e como é que isso deve se estabelecer? Nós vemos que há praticamente um desprezo em determinados meios cristãos pela literatura de ficção, pela obra de ficção, por aquilo que não é confissional, o que é um grande equívoco e faz com que tenhamos então aí nas igrejas não só ministros, mas também as pessoas todas com um pensamento muito estreito. C.S. Lewis abre, traz uma possibilidade de abertura de pensamento nesse seu artigo. O segundo, cristianismo e cultura, a relação do cristianismo com a cultura. Nós estamos no mundo, não somos do mundo, mas nos relacionamos. Nós não somos
monges trancados dentro de um mosteiro sem nenhum contato com o mundo externo. Nós estamos na escola, na universidade, no mundo do trabalho, em todas as áreas nós estamos presentes e sempre transitando, ainda mais agora com redes sociais que você tem o mundo em suas mãos. Então, como é que o cristianismo se relaciona com a cultura? Como é que deve ser? Em que sentido nós devemos influenciar a cultura? Como deve ser essa influência? E para que a gente influencie a cultura, como deve ser, então, nossa formação, como nós devemos, então, cuidar da formação intelectual dos cristãos na igreja. Capítulo 3, religião, realidade ou substituto. A religião é mesmo uma realidade ou é um mundo que substitui um outro mundo, uma fuga mundis, por exemplo? Traz um artigo muito importante sobre ética. Nós precisamos pensar sobre ética. É um assunto que não se discute no interior das igrejas, que não se discute, aliás, se discute muito pouco nos seminários, inclusive, a questão da ética, da disciplina da ética. Se estuda muito pouco a ética no âmbito filosófico e cristão. C.S. Lewis, então, traz uma reflexão sobre ética que, claro, é sempre possível ler o texto dele e fazer uma aplicação à sociedade contemporânea. Então, qual é a nossa relação com a ética quando nós usamos as redes sociais, por exemplo? O que é ser ético usando as redes sociais? Eu tenho combatido muito essa questão de fake news nos meios cristãos, que é um absurdo. Então, o cristão ético, ele distribui fake news? Um cristão ético, ele produz fake news? É lógico que não. Claro, C.S. Lewis não está tratando disso, né, gente? Na época dele, esse não era um problema que se colocava, mas eram outros problemas. Mas o texto, então, nos traz para essa reflexão no mundo contemporâneo. Depois de futilidade, o que é a futilidade, o que são as coisas fúteis da vida? É um texto muito bacana. Eu penso que agora nós estamos levando uma vida muito fútil, é muita futilidade. Quando você olha então as redes sociais, você percebe assim como as pessoas são fúteis na postagem de fotografias, de vídeos. Eu olho e me assusto. Então, como fugir da futilidade? Como ser um cristão tendo uma vida profunda, sem ser um chato, mas ao mesmo tempo sem ser fútil? E aí, o capítulo 6, ele debate um assunto que era muito forte na década de 60, que é a questão do subjetivismo. Nós vivemos agora ainda no mundo subjetivista, que não existem verdades absolutas, né? A gente escuta isso direto. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, ele tem a verdade dele, ela tem a verdade dela. Isso é o subjetivismo no seu extrato mais profundo, né? Quando você não tem verdades absolutas, ou seja, tudo é relativo. Esse é um problema ainda do mundo contemporâneo, passados, portanto, 60 anos da morte de C.S. Lewis, esse ainda é um assunto que não foi superado e que nós ainda vivemos em meio a um grande subjetivismo, e nós, cristãos que tratamos de verdades absolutas, passamos então quase como dinossauros para muita gente quando vamos tratar seriamente a respeito de questões de ética, por exemplo, que é o assunto do capítulo 4. Né? As questões éticas são verdades absolutas ou estão também dentro do subjetivismo? Tudo é permitido, tudo é aceitável. Né? Depois, funeral de um grande mito. Eu quero pular para o 8 já, sobre música sacra. Ele faz uma reflexão muito profunda a respeito de música sacra, apesar de ele reconhecer que não é um músico com uma formação boa em música, no sentido de ser músico, ler música, entender de música, mas ele pensa muito sobre essa questão da música sacra. E esse é também um tema que nós nos deparamos nas nossas igrejas e que o texto de C.S. Lewis dá para a gente pensar sobre a música que é cantada na igreja ou a música que você usa
em casa, e aí nos referimos especificamente à música sacra, ou seja, àquela música que tem um transfundo religioso, cristão. Ele pensa também sobre esse assunto. Nós conversamos muito pouco sobre isso também dentro de nossos ambientes de igreja, sobre as músicas, aquilo que cantamos, aquilo que ouvimos, aquilo que faz com que a igreja tem aquele momento de conexão com Deus através da música. O texto dele é fantástico neste sentido. Depois ele fala sobre o historicismo, ou seja, essa questão da história, o historicismo que estava tão forte, a teoria na sua época, na década de 60, mas que também hoje ainda é um assunto que sempre vem à baila. Capítulo 10, ele fala sobre os salmos, a composição dos salmos, esse livro, que é um livro, né, na Bíblia, o livro dos salmos, tão importante para a história do povo de Deus, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Os salmos sempre fizeram parte do cotidiano daquele que crê. E quando você vai, por exemplo, para a vida religiosa dentro do cristianismo católico romano ou ortodoxo, os salmos então são muito usados em todas as liturgias, no que chamam de oração das horas, ou a igreja anglicana, o livro de oração comum, os salmos têm um destaque muito grande. Ele então pensa sobre os salmos. Capítulo 11, a linguagem da religião, a linguagem da religião, como é que se dá a religião do ponto de vista da linguagem, se há uma linguagem tão diferente da linguagem comum ou não, enfim. Depois, capítulo 12, oração peticionária, um problema sem resposta, a questão de orar pedindo, né? Orar fazendo petição. Como é que a gente ora? Ele reflete sobre a oração, né? Como tem sido nossa vida de oração? Tem sido uma vida de relacionamento com Deus, com alguém com quem nós podemos nos colocar diante da presença dele? Qual o valor da oração peticionária, ou seja, você pedir, você clamar, você recorrer a Deus. Esse é um assunto muito sério e é também um tema que é emergente em toda época, em todo instante de nossa vida e da vida da igreja. C.S. Lewis também pensa sobre isso. E aí fala sobre teologia moderna e crítica bíblica. Aí ele vai trabalhar os teólogos que estavam em destaque na primeira metade do século XX, até os anos 50, principalmente, o que estava naquele momento na Europa, no campo da teologia, tomando conta dos debates e os teólogos que naquele momento, então, se destacavam, e a reflexão, então, sobre a teologia moderna e crítica bíblica. Aquele foi um momento que a crítica bíblica foi muito forte e tomou conta dos debates. É ali, então, que em vários países da Europa o liberalismo vai ganhar muita força e ele, então, reflete sobre tudo isso. Evidentemente, ele não estava na linha liberal, muito pelo contrário. Você que conhece C.S. Lewis sabe isso. Por fim, O Olho que Vê, ele encerra, então, esse livro com 14 artigos que foram reunidos depois de sua morte. É um livro que eu queria aqui trazer para vocês, para lembrar que é muito importante que a gente tenha e procure sempre boas leituras. Não fique só nessa leitura rasa que você tem contato aí pela internet, porque ela não vai ser suficiente para lhe dar um alimento sólido a respeito da fé cristã. E C.S. Lewis é, então, sempre muito importante. C.S. Lewis é sempre muito urgente para qualquer cristão em qualquer época. Então eu quero recomendar aqui Reflexões Cristãs, essa edição especial da Thomas Nelson Brasil. É um livro, como eu falei no começo, de um cuidado enorme, são 286 páginas, um texto bom de ler, a letra boa também de
de leitura, não é uma leitura que canse os olhos, e é muito bom para você ler, para você refletir, para você pensar e discutir aí com seus amigos, suas amigas dentro dos grupos de igreja. Como era bom se, em vez de ficar discutindo futilidades, a gente ficasse discutindo, então, alta literatura. Tá bom? Se você ficou até agora, mas não é inscrito ainda no meu canal, eu quero pedir que você se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, comente e compartilhe, tá bom? Tchau, tchau. Até breve com mais um livro.